Bem, amigos do Esfera Militar, a alegria durou pouco. Tinha comentado anteriormente sobre atualizações sobre o submarino nuclear brasileiro, mas aparentemente ele recebeu um novo adiamento, né? O lançamento ao mar aí já tinha sido empurrado para 2034 anteriormente, agora foi aparentemente reprogramado oficialmente para 2038. Isso significa 13 anos, né, de atraso em relação ao plano original, né, do submarino, que previa a entrega aí da embarcação em 2025, no ano passado. Então hoje vamos falar um pouco mais sobre isso aí, por que está gerando tanto debate, né, no meio militar brasileiro. Antes de começarmos, pessoal, por favor, se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Lembrando que agora lá abaixo aqui no canal também, se você clicar lá no nome do canal, vai ter as playlists de raio-x, né? Então tem lá raio-x do Gripen, raio-x da Espamandaré, raio-x do KC-390, com a nossa playlist, né? Falando sobre todas as novidades, sobre todos os caças, né? Então vão lá e verifiquem, né? E maratonem o canal aí. Então vamos ao vídeo. A informação consta em um ofício enviado, né, pelo Ministério da Defesa e pela Marinha ao Congresso Nacional, atualizando o cronograma oficial do projeto, né? Então tivemos sim uma atualização. Bem, o motivo apontado aí no documento não é técnico, né? Aparentemente, como sempre, é financeiro aqui no Brasil. O texto fala aí em indisponibilidade de recursos, né? E também ausência de previsibilidade orçamentária como uma justificativa direta, né, para esse atraso aí até 2038. Ou seja, pessoal, não é que a tecnologia não avançou aqui no Brasil, ou que está realmente atrasado mesmo lá a questão da produção do submarino. É que faltou dinheiro para manter o ritmo das obras. Essa é a realidade mesmo. Esse problema afeta aí basicamente dois pontos centrais do programa, né? As obras no complexo naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e também o desenvolvimento, né, do reator nuclear, né, em São Paulo. Então, infelizmente, afeta os dois principais pontos aí, né, que estavam sendo construídos ao mesmo tempo. O LabGen é justamente aí o laboratório responsável por desenvolver o reator que vai equipar esse submarino nuclear, né? A parte mais sensível e mais cara de todo o projeto, né? Convenhamos, pessoal. Quando falta um orçamento aí constante, né? Não é só questão de atrasar esse cronograma físico da obra em si, né? Que a gente falou. É atrasar também a pesquisa, né? Teste de segurança e validação de componentes críticos ali, né? O que não pode ser feito, sinceramente, com pressa, né? Então isso já demora por natureza e agora pode demorar ainda mais. E é uma pena, pessoal, porque é uma coisa que poderia beneficiar todos, né? Até na área civil, por exemplo, que é a questão do reator nuclear. Esse problema de verba não é uma novidade recente, né? Como eu sempre costumo falar aqui no canal, essas questões, problemas orçamentários aqui do Brasil. Em março, por exemplo, desse ano, né, a própria Marinha já tinha alertado que precisava de um aporte, vamos dizer assim, urgente, né, de R$ 1 bilhão somente para evitar a paralisação de áreas críticas desses programas e tudo mais. Então, eu até tinha comentado aqui no canal sobre isso, e eu acredito que nesse caso aqui é até mais complicado ainda, porque estamos falando de uma tecnologia que pode dar frutos para a própria sociedade, né, que é a tecnologia de reatores nucleares e tudo mais. Bem, isso já era aí um sinal claro de que o projeto estava andando no limite, né, na minha opinião. Quando uma força armada precisa pedir socorro, vamos dizer assim, financeiro, em caráter de urgência, para não parar uma obra em andamento, né? Normalmente isso não se resolve aí, pessoal, de um mês para o outro e tudo mais, né? Então, foi justamente isso aí que aconteceu, né? Aqui, né? O problema não foi resolvido, aparentemente, e agora o resultado apareceu no cronograma, né? Então, é bem triste o que está acontecendo. A gente tinha trazido uma novidade, né? Que poderia ter algum tipo de aceleração ali na questão do reator, mas aparentemente eles vão adiar mesmo porque não conseguiram esse fundo aí a mais, né? Desde o ano passado, 2025, o orçamento anual do programa estabilizou aí na casa dos R$ 2 bilhões, né? Então, generais e almirantes já vinham alertado que sem uma injeção constante de pelo menos R$ 3 bilhões por ano, o programa inevitavelmente escorregaria, né, para o fim da década de 2030. Então, demoraria até mais tempo, né? E foi exatamente isso, né, que se confirmou agora. Não é um atraso surpresa, é um atraso anunciado com antecedência, né? Porque quem estava dentro aí do projeto já sabia, né? O alerta já tinha sido dado e tudo mais, né? Faltou a resposta orçamentária correspondente para evitar esse cenário, que esse cenário virasse uma realidade mesmo. E a resposta não veio, né? A defesa sempre é um motivo de corte ou não prioridade, infelizmente. Esse projeto, na minha opinião, pessoal, está ficando muito demorado. A execução, né, desse submarino nuclear está ficando muito caro também.
Já houve vários atrasos, né, de vários setores, e claro, não é culpa da Marinha, mas mesmo assim é algo que a gente precisa debater e precisa sempre bater nisso aqui e focar, né, para que isso não escorregue realmente pelas mãos, né? É um projeto muito importante que pode mudar totalmente, né, como a gente vê esse tipo de energia, né, nuclear e também como a gente vê o uso dela, né? E quando eu falo desse submarino nuclear, eu sempre bato na tecla de que é um projeto que começou em 2008, né? Juntinho ali mais ou menos do ProSub, né? Com entrega prevista para 2025, ou seja, esse ano, do ano passado, né? E que só agora deve ficar pronto só em 2038. Claro que a complexidade de um submarino nuclear é muito maior que um submarino convencional, eu estou ciente disso, né? Mas isso é praticamente o dobro do tempo originalmente planejado, né? E eu entendo o projeto nuclear, como eu falei, é mais complexo, é, tem uma segurança bem mais rigorosa, né, em cada etapa, mas, assim, se o prazo foi 2025 e essa instabilidade no fluxo de verba não afeta só o prazo, ela também encarece o projeto como um todo e dificulta a retenção de profissionais altamente qualificados, né? Que, por muitas vezes, levam anos para serem formados dentro dessa área tão específica aí. O único motivo de não ter dado certo no prazo foi a questão orçamentária mesmo, essa é a realidade. Cada ano de adiamento, na minha opinião, não é só um número no papel lá. É um engenheiro qualificado que pode acabar saindo do projeto, por exemplo, é um custo que aumenta, né? E é também uma capacidade de situação que o Brasil segue sem ter, por enquanto, no cronograma aí que vai escorregando, escorregando e sendo, né, adiado. Enquanto isso, né, vale também destacar que a parte convencional do ProSub segue avançando de forma bem mais consistente aí. Então, o Riachuelo, né, que foi o primeiro submarino da classe, está no seu primeiro período aí de docagem de rotina e os outros modelos também de submarinos, né, do ProSub estão bem avançados. Então, pelo menos nessa parte, né, a coisa está andando muito bem. E aqui uma coisa que vocês precisam entender, pessoal: perder um engenheiro especializado em propulsão nuclear, naval ainda mais, né, não é como perder um funcionário qualquer, pessoal. É um tipo de conhecimento raro, difícil de repor rapidamente, tá? E que o Brasil vem construindo com muito esforço ao longo dessas quase 2 décadas de programa, né? Então, cada atraso prolonga o aumento e aumenta também o risco, né, desse tipo de profissional buscar oportunidade em outro lugar, né? Até porque o projeto não fica pronto, ele não tem uma saída ali e tudo mais. E para mim, essa diferença de ritmo mostra bem onde está o problema aí. Não é uma falta de competência técnica brasileira, né, como eu falei, é uma falta de previsibilidade de recursos para sustentar um projeto desse porte, né, ano após ano. É a questão que eu sempre falo da consistência aqui no canal. O Maitá e o Toneleiro, né, já estão totalmente operacionais, integrados à frota da Marinha, né, e tudo mais. E o Almirante Caran, né, é o quarto, né, e último aí do convencional dessa leva toda, tem uma previsão aí de incorporação para 2027, ou seja, o próximo ano, né? A parte convencional, sinceramente, do programa está entregando o resultado, né, dentro de um ritmo bem razoável e bem ok, na minha opinião, né? O gargalo realmente está concentrado especificamente no nuclear mesmo, que exige aí um nível de investimento, né, e de continuidade orçamentária bem maior, é outro nível realmente de projeto, tá? O nuclear, bem visível isso mesmo. A Marinha ainda reforça, né, que o Álvaro Alberto não vai ser só um protótipo único e isolado. Ela planeja aí como um primeiro navio, né, de uma nova classe inteira de submarinos brasileiros, que é realmente o que eu espero, sinceramente, pessoal. Tem uma classe inteira de navios nucleares, né, submarinos nucleares, e seria incrível aqui para o Brasil, até pela autonomia, né, pela maneira com que ele pode patrulhar a costa, seria incrível. Mas aqui, para vocês entenderem, pessoal, por que esse submarino é tão importante, né, submarino nuclear? Diferente dos convencionais, ele pode ficar submerso por um tempo virtualmente ilimitado, né? A gente sabe disso, por isso que é nuclear, né? Se deslocando aí, por exemplo, em alta velocidade, né? Sem precisar vir à superfície para recarregar a bateria, alguma coisa do tipo. E isso faz dele aí uma ferramenta de dissuasão muito mais poderosa, assim, não tem nem comparação. É capaz de negar o uso do mar mesmo, né? Para forças hostis ou quem que tentarem, né, entrar no Brasil e tudo mais. E ele é disso tudo de um jeito que um submarino convencional, assim, não consegue realmente replicar. É muito complicado mesmo. Isso também muda, para mim, a dimensão aqui do problema todo, né? Não estamos falando só de um atraso pontual, né, no projeto isolado, né? Estamos falando do primeiro passo de um programa que deveria se repetir nas próximas décadas, né? Então deveria ter mais unidades, né? Então, se o primeiro submarino já está acumulando aí 13 anos de atraso, né? Isso levanta aí uma dúvida real
sobre o ritmo dos próximos que vem a seguir, né? Caso o padrão de orçamento instável continue aí se repetindo, como a gente vem vendo aí, infelizmente, né? Mas você, pessoal, essa pergunta eu vou deixar aqui no canal, né? Eu sempre deixo uma perguntinha no final aqui. Você acha que o Brasil deveria produzir realmente e priorizar, né? De forma mais firme esse orçamento desse programa, mesmo com tantas outras áreas da defesa disputando, né, esse orçamento limitado? Eu fiz um vídeo aqui no canal bem interessante sobre o plano soberano, né, de orçamento aqui do Brasil. Eu posso deixar até aqui o card aqui assim para vocês darem uma olhada, também seria uma alternativa, né? Claro, mais para o futuro, mas é isso, pessoal. Deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários, né? Se ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam aqui abaixo, deixem um like de vocês. E é isso, até o próximo vídeo.